Olá, pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para passar para vocês algumas orientações e também para fazer alguns comentários sobre a PC de junho que estou enviando para vocês aí no WhatsApp. Bom, a primeira fala, né, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é que essa APC ela não tem atividades para vocês enviarem, né? Então, vocês vão apenas pegar esse material e estudar, né? Fazer estudo, ver os exercícios resolvidos postados, tá? Assistir as videoaulas sugeridas, e se prepararem para o simulado que vai ser realizado na semana que vem, de acordo com o cronograma que a coordenação irá enviar. Bom, então, esse material que estou enviando aqui para vocês, a primeira coisa que eu coloquei aqui foram esses três links que são muito importantes que vocês assistam, tá? São vídeos interessantíssimos. E esse último vídeo aqui é um vídeo sobre o conteúdo mesmo, né? Então, sobre o conteúdo que vai cair no simulado, na disciplina de física, que é fusão e fissão nuclear, tá? Então, vamos falar dessas duas reações, né? Que são reações que estão presentes também no nosso dia a dia, tá? Na nossa vida, mesmo que a gente não tenha esse conhecimento tão fácil como a gente tem das reações químicas, né? Qual que é a diferença das reações químicas e reações nucleares? Reações químicas são essas reações como combustão, transformações da matéria, né? Que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, quando você acende um fósforo, né? Você tem ali uma combustão. Quando o leite azeda, por exemplo, é uma reação química, né? Mas existem as reações nucleares, que são reações em que o núcleo dos elementos é modificado. Tá? Dentre essas reações, temos a reação nuclear do tipo fusão, né, em que dois núcleos se fundem, né, e a reação de fissão, em que o núcleo se quebra formando outros núcleos. Né? Bom, então vamos falar aqui primeiro da fissão nuclear, né? Então a fissão, como eu disse, é um tipo de reação em que o núcleo ele se quebra, né, e forma outros compostos, né? Como é que acontece essa reação nuclear, né? Então primeiro o núcleo ele absorve um nêutron, tá? Lembra que o nêutron ele pertence, né, a um núcleo atômico também, né? Juntamente com o próton, a gente estudou isso na PC do mês passado, né? Uh, Bom, então, absorvendo esse nêutron, o urânio, por exemplo, tá? Essa aqui é uma reação de exemplo, o urânio passa para um estado excitado e aí, em seguida, ele se quebra, tá? Ele fica instável e se quebra formando aqui dois outros elementos, tá? Nesse caso aqui, ele forma o bário de massa 144 e ele forma o criptônio de massa 89. E além disso, são liberados três nêutrons. E esses três nêutrons vão participar de uma nova reação, né? Formando uma reação em cadeia. Cada reação libera três, e cada um desses três irá liderar uma nova reação de fissão nuclear, tá? Bom, então, esses são produtos da reação, no caso, o bário e o criptônio. Mas é importante ressaltar que eles não são sempre esses, tá? Outros compostos podem ser formados da fissão nuclear do urânio, por exemplo, que é uma das fissões nucleares mais importantes que nós temos, né? Pode ser formado, por exemplo, o césio de massa 144, o rubídio de massa 90, o xenônio de massa 143, o estrôncio de massa 90, né? Bom, aqui, mais adiante, na atividade, no conteúdo que eu estou enviando para vocês, vai aparecer essa unidade de medida nova aqui, né? O elétron volt. Esse emissão é mega elétron volt, né? O que é um elétron volt? É a energia que um elétron tem, né? A energia que um elétron tem é de 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, isso é um elétron volt, tá? Bom, então se a gente quiser saber qual é a energia que representa 200 mega eletronvolts, né? Então, são 200 bilhões de eletronvolts, a gente faz essa continha aqui, né? Multiplica 200 por 10 elevado a 6 e pela unidade de 1 eletronvolt, né? E nós temos, então, aqui a energia em joules de
desculpa, de 200 milhões de eletronvolts. Bom, aqui vai aparecer, né, nessas reações de fissão e fusão nuclear, vai aparecer essa equaçãozinha, né, que é uma equação bem famosa, que fala sobre a transformação de energia, né, de massa em energia e vice-versa, né? Então, aqui E representa a energia, ΔM representa a massa e C representa a velocidade da luz ao quadrado, né? Lembrando que a velocidade da luz, né, ela vale, deixa eu anotar aqui para vocês, ela vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e ela é representada por C. Essa é a velocidade da luz. Bom, então, aqui tem um exercício resolvido, né? E nesse exercício vai ser feita esta consideração, né? Que é de uma unidade atômica correspondendo a esta quantidade de energia, tá? Então, é dada nesse exercício, né? É dada esta reação, e o que pede-se aqui é que você calcule qual é o valor da energia, né? Sabendo que essas são as massas, tá? Em unidades atômicas, tá? Em unidades de massa atômica. Bom, então, né, primeiro você calcula o ΔM, que é a variação da energia da massa, né? Como é que se calcula essa variação da massa? Bom, você tem a massa do urânio inicial, que foi fornecida aqui, né? E você tem as massas dos resultados dessa reação de fissão nuclear, né? Então, basta aqui substituir estes valores nas massas, tá? Substituindo esses valores, você vai saber que houve uma variação de massa, ou seja, nem toda a massa de urânio se transformou nessas respectivas massas aqui, né, que foram resultado da fissão nuclear. Isso significa que parte dessa massa atômica ela se converteu em energia, tá? E para descobrir quanto, você pega o seu resultado e multiplica por aquele valorzinho que foi obtido aqui em cima, tá? Que é o valor constante, ok? Você multiplica esses valores e obtém o valor da energia que foi convertida, né? A massa transformada em energia. Bom, nesse caso, como essa energia é positiva, nós dizemos que essa reação é uma reação exoenergética, tá? Ou seja, que ela libera energia na reação. Bom, vamos falar agora, então, rapidamente, alguns comentários sobre a fusão nuclear, tá? Essa reação, ela está muito presente no nosso dia a dia, porque o Sol consegue liberar energia, ele pode existir como uma estrela porque ele realiza a fusão nuclear, né? Lembrando que o planeta Terra recebe essa energia e é possível ser aquecido, né? Nós temos a temperatura adequada para a existência da vida no planeta Terra, graças à energia que é liberada pelo Sol nos processos de fusão nuclear, tá? Então, no Sol, como é que acontece esse tipo de reação? Né? Como é que acontece fusão nuclear? Como eu disse, a fusão está relacionada a átomos, né, núcleos atômicos se fundirem para formar um um núcleo mais pesado, né, um núcleo maior. Bom, então ela é resultado, essa reação, né, de formação de um núcleo maior, por meio de prótons, tá? Que são os núcleos de hidrogênio. Eles se juntam formando um núcleo de hélio, tá? E nessa reação, nem toda a massa desses prótons, né, a massa desses núcleos de hidrogênio, será equivalente à massa do átomo que foi formado, do núcleo que foi formado. Há uma diferença de massa, e essa diferença de massa é exatamente a energia que é liberada dessa reação de fusão nuclear, tá? Então, aqui tem uma esquematização, né, de como acontece passo a passo essa reação, né, e há uma diferença, nessa diferença de massa, né, a gente consegue perceber aqui uma energia de 27,8 mega eletronvolts, né? Então, entre a massa do hidrogênio, dos hidrogênios que são utilizados na reação e a massa do hélio, que é resultado, há uma diferença que quando a gente utiliza aquela equação para fazer a conversão de energia, de massa em energia, nós temos 27,8 mega eletronvolts, né? Bom,
Uma coisa muito importante aqui, né, comparando a energia liberada da fusão e a energia liberada na fissão, a gente vê que a energia da fusão é menor que a da fissão, né? No entanto, né, quando a gente considera a quantidade de energia liberada por núcleo dessas reações, ou seja, cada elemento do núcleo, nós observamos que, na verdade, a fusão ela é mais energética que a fissão, né? A gente vê isso nessa continha aqui. A gente pega os 208 que são liberados na fissão e divide pela quantidade de núcleos que participam, né? Lembrem da massa atômica do urânio, né? E aqui, a massa atômica do hélio que é formado, a gente verifica fazendo essa divisão que, na verdade, a energia liberada pela fusão é muito mais energética que a energia liberada pela fissão, tá? Então, isso faz sentido, né? A gente não consegue fazer facilmente bombas de fusão nuclear porque elas são muito energéticas e elas precisam de condições de altíssima temperatura e pressão para acontecerem. E, né, no Sol isso é possível porque há muita pressão e temperatura altíssima, ok? Bom, e aqui, né, o último tópico que eu coloquei são as usinas nucleares, né? As usinas nucleares, elas conseguem produzir energia elétrica utilizando o princípio de reatores, né, que fazem a fissão nuclear, né? Ou seja, a quebra de um átomo, de um núcleo, liberando energia, tá? É possível produzir a energia elétrica. Bom, como isso acontece, né? Então, geralmente nos reatores nucleares, né, onde é feita a fissão, o combustível é o urânio 235, né? Que ao sofrer fissões libera uma grande quantidade de energia. Essa energia, ela aquece a água, transformando-a em vapor e, por sua vez, movimenta as turbinas do gerador elétrico, tá? Então, é um processo que parece um pouco com a ideia de uma usina termoelétrica, porque também funciona com aquecimento da água e a água em vapor movimentando turbinas. Só que no caso das termoelétricas, é feita a combustão para que a água seja aquecida. No caso das usinas nucleares, a energia liberada pelos reatores de fissão nuclear é que fazem o aquecimento da água. Tá? Lembrando que os reatores não estão em contato direto com a água, né? Então essa radiação não é passada para a água. Existe todo um processo de isolamento, ok? Bom, então, né, de certa forma resumida, a gente pode descrever o funcionamento de um reator nuclear, né? Aqui, os elementos de combustíveis, pastilha de urânio empilhados em varetas metálicas, eles são colocados no núcleo do reator e a presença de um moderador, né, normalmente a água, cuja finalidade é reduzir a velocidade dos nêutrons emitidos na fissão para que a reação em cadeia seja possível, né? Tem aqui embaixo uma figura, né? E a figura abaixo ela ilustra uma representação esquemática de um reator do tipo PWR, água pressurizada, que é utilizado, por exemplo, na usina Angra dos Reis, que fica na cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, por causa da energia liberada nas fissões, os elementos combustíveis e a água se aquecem. Essa água mantida líquida em virtude da alta pressão a que é submetida, ela é bombardeada por um segundo recipiente, que é o gerador de vapor, onde existe água à pressão normal, que é transformada em vapor, né? Então, a água em vapor, ela é capaz de acionar o gerador que produz, que vai funcionar e gerar a energia elétrica, ok? Bom, então, aqui tem um esquema, né? Vocês vão ter ali um vídeo para assistir bem interessante sobre uma visita à usina, tá? E aqui é como é que acontece o sistema isolado, né, do reator nuclear, tá? Assim como eu falei ali, né, sobre o elemento combustível, as barras de controle, vasos de pressão, tá, o pressurizador, o gerador de vapor, o vapor que passa pela turbina, né, e aí a geração de energia elétrica, tá? Bom, aqui, por último, né, coloquei um exercício resolvido para vocês darem uma pensada. Na APC
desculpa, no simulado, vocês terão exercícios para calcular utilizando aquela equação de Einstein, né? E também vão ter vários exercícios que são várias questões que são teóricas, né? Como esta aqui, por exemplo. Né? Vamos dar uma lida aqui nesta questão. Quais são as afirmativas corretas dentre as apresentadas a seguir? Então, a primeira, né? No interior do Sol, ocorrem as reações de fusão nuclear. Dois átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio. Bom, se a gente voltar ali anteriormente, a gente vê que são necessários muito mais átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio, desculpa. Então, esta afirmação está incorreta, tá? A segunda, quando ocorre uma fusão nuclear, o processo absorve enorme quantidade de energia. Bom, a gente viu ali que a fusão nuclear, ela libera energia, né? Existem fusões nucleares, né, quando faz estudo na astrofísica, que vão absorver energia, que são endoenergéticas. Mas, em geral, a fusão que a gente tem no interior do Sol, que é a fusão que a gente está estudando no momento, é uma fusão que ela libera uma enorme quantidade de energia, né? Bom, no fenômeno da fissão nuclear, os núcleos que são divididos liberam enorme quantidade de energia. Certíssima esta afirmação. 4. A energia liberada nas fissões nucleares é oriunda da energia potencial elétrica dos núcleos, transformando-se em energia cinética? Não. Nós vimos que não tem essa origem a energia liberada nas fissões nucleares. Né? Bom, ela é oriunda, né, das transformações da massa em energia. Bom, então, espero que vocês leem com bastante atenção esse material, que assistam os vídeos e aproveitem para tirar as dúvidas, ok? Bons estudos a todos e estarei disponível para atendê-los entre segunda e quarta-feira no período matutino. Não se esqueçam disso, ok? Abraço, pessoal!